A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo por se fazer presente mais uma vez aqui conosco através do Espírito Santo de verdade. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo por trazer cada um de vocês a mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Vocês que estão conosco todos os dias, vocês que estão conosco pela primeira vez e todos que ainda vão chegar e futuramente nas gravações. Sejam muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós trabalharmos com essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada, nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15, e vejam os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo de um rebanho de 100 ovelhas do Senhor Jesus o Cristo e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios? Não. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções, interesses dos seres humanos, dando a total direção ao nosso Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100. Pois, além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante todas as nossas lives, de segunda a sexta, 8 horas e 12 minutos, além das reprises nesse mesmo horário, sábados e domingos. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta você estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários o seu nome, que você é membro das 100 ovelhas. E diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois, como o Senhor Jesus mesmo afirmou, aquele que não ajunta espalha, e que o reino dividido
não prospera. Leiam o livro de Mateus, capítulo 12, e meditem nessa palavra. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo agora, neste momento, nas 7 principais redes sociais, no @as_sem-ovelhas, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar. E sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores, ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar e dizimar nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30 e 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, para ofertar ou dizimar, vocês vão encontrar as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais, vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações nos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. E muita atenção também, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar a ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor, seja ele 1 milhão, seja ele R$1, seja ele 1 milhão, não importa o valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. Vamos dar início então às nossas orações. Não se esqueçam de curtir a nossa live, de dar o seu joinha, de se inscrever ou de nos seguir, dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, pois todos os seguidores, todos os inscritos, todos os ofertantes e dizimistas estarão recebendo orações além dessas realizadas durante toda a nossa live. Vocês também estarão recebendo orações após essa live, todas as madrugadas, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, também pelo nosso sacerdote e apóstolo. E agora vou lembrar a todos vocês que foi lançado uma belíssima coleção de 12 livros pela minha filha Milena, que também é ministradora do @Mile, com 2 L's, IE, Mile Ofertadim, e também da igreja virtual, @Igrejas Benditas, onde são 12 livros, onde o título é Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Uma belíssima coleção que serve muitíssimo para todas as áreas e setores da sua vida, você ser bem-sucedido, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso ou qual seja a sua profissão. Você pode estar adquirindo essa belíssima coleção com as informações que ela mesma vai passar para todos vocês agora. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, todas as ovelhas amadas do Pai, abençoados. Esses 12 livros vão muito além de um investimento intelectual, pois além de você adquirir a sabedoria, inteligência, conhecimento, discernimento, entendimento, seja do mundo profissional, político, financeiro, empresarial, seja do mundo espiritual, ministerial, assim como o Senhor Deus determinou nas Escrituras Sagradas, você também tem a garantia de que a sua vida, tanto profissional, financeira, como também a sua vida espiritual, ministerial, já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Pois nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil, para trabalhar conosco independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Para trabalhar seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou. Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Basta você estar entrando em contato conosco no privado e pedindo mais informações, que a nossa produção vai estar te respondendo. E todos aqueles que adquirirem essa coleção completa dos 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, que você adquire no comentário fixado, na descrição da live, ou então o link na minha bio do meu canal, @MileOfertadim, ou então também aqueles que entrando em contato conosco, se afiliaram a nós e se tornaram vendedores desses livros, sem ter custo nenhum com estoque, nem com logística, nem com entrega. Vocês têm a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário, como o Senhor Jesus determinou. Seja você comprando os 12 livros ou você vendendo 12 desses livros, tendo a sua comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo algum com isso. Basta você entrar em contato conosco no privado e pedir mais informações, pois quando a obra verdadeiramente é do Senhor Deus, todos têm a oportunidade de sair ganhando. E, como o abençoado aí comentou, que como pode adquirir, já que ele não vive no Brasil, esses livros são digitais, você adquire aí no link, no comentário fixado, na descrição da live ou na minha bio do meu canal, @MileOfertadim. Você pode tanto comprar em qualquer lugar do Brasil e do mundo, como também você vender em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, para mais honra e glória do Senhor Deus. Os livros são digitados assim de propósito, que é para dar oportunidade para todo mundo, não só comprar, como também para todo mundo poder vender e ter essa comissão de 30% para ajudar as famílias, as pessoas, ajudar toda a classe verdadeiramente, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Muitíssimo amém, está dado o recado. Lembrando a todos vocês que vamos estar iniciando agora as nossas orações, para continuar recebendo orações após essa live, todas as madrugadas, de segunda a segunda, não tem interrupção, nem feriado, nem finais de semanas, é de segunda a segunda, pelo nosso sacerdote e apóstolo,
Basta você se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estejam nos assistindo, @as_sem-ovelhas, pois todos os inscritos, todos os seguidores, todos os ofertantes e dizimistas estarão recebendo orações todos os dias de madrugada. O Enio Silva, de Kuala Lumpur, da Malásia. Seja muitíssimo bem-vindo. Gratidão pela presença, Enio. Seja bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que você seja muitíssimo abençoado com as bênçãos ricas e abundantes do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença. Muitíssimo bem-vindo. Vamos estar dando início, então, às nossas orações. E lembrando, que após essa live continuam recebendo orações todos os inscritos e seguidores, dependendo da rede social, claro. Vamos estar iniciando. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua igreja e a tua alegria para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas. E que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado sobre o alto da cabeça até a planta dos pés, em todos os portais de portas e janelas do corpo, alma e espírito, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live alcançar agora, seja onde ela chegar com cada compartilhamento agora e futuramente nas gravações, para que seja destruído todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar impedir essa vida de ela fazer a obra dela para com o Senhor nosso Deus, que ela seja liberta de corpo, alma e espírito em verdade. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar agora, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, dizimar, ofertar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Sejam muito bem-vindos, gratidão pela presença de cada um de vocês. Agora estarei apresentando as minhas mãos para darmos início ao sorteio das ministrações da nossa live, da nossa igreja virtual. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada uma vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live chegar e onde quer que ela for compartilhada agora e futuramente nas gravações. E que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, sendo derramado sobre o alto de nossas cabeças, até a planta dos nossos pés, queimando, destruindo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus. Que ele seja preso, ele e toda a obra dele. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão ao Senhor Jesus Cristo por se fazer presente aqui conosco através do Espírito Santo de verdade, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês, gratidão. Vamos estar iniciando, então, o sorteio do primeiro livro a ser ministrado. Lembrando que esse primeiro livro, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, é uma meditação para todos, tá? Então, o primeiro livro escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade, eu sou somente um canal, um instrumento nas mãos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, glórias e aleluia. É o livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos. Lembrando que é uma meditação para todos. Ezequiel, que possui 48 capítulos.
vamos estar sorteando a nossa primeira ministração, que é uma meditação para todos. Ezequiel, capítulo 48. Ezequiel, capítulo 48. Lembrando também que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 7 versículos, mas você deve interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo, para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde quer que você esteja lendo e meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Ezequiel, capítulo 48, do versículo 1 ao 7, que é uma meditação para todos, está escrito assim: são estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azaenon, o limite norte de Damasco, até junto de Amate, e desde o lado oriental até o ocidente, Dan terá uma porção. Limitando-se aqui, né? Acho que nem... tem que ler tudo. Limitando-se com Dan desde o lado oriental até o ocidental, a Sé uma porção, limitando-se com a Sé. Aqui é os limites de 7 tribos, né? Depois você pode ler, estando na meditação aqui do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 48, do versículo 1 ao versículo 35, onde você deve estar meditando. Aqui no princípio é somente os limites de 7 tribos, né? Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lê aqui, né? O limite do sacerdote. Vamos estar apresentando agora para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em nossas igrejas virtuais, onde está escrito assim: muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada uma só das 7 afirmações para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine o livro de examine o livro de João, capítulo 9, versículo 31, e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Então, estamos agora iniciando o sorteio dos 100 rebanhos. Escolha você também um número de 1 a 100 para estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Todos os dias aqui no @as_sem-ovelhas. Estarei iniciando o sorteio pelos rebanhos de número ímpar. Rebanho ímpar de número 43. E rebanho 93 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de
Salmos, capítulo 10, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 43 e do rebanho 93. Livro de Salmos, capítulo 10, para a sua meditação. Salmos, capítulo 11, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 44 e do rebanho 94. Livro de Salmos, capítulo 11, para quem escolheu ser parte do rebanho par. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 13. E rebanho de número 63, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 2. Salmos, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 13, do rebanho 63. Livro de Salmos, capítulo 2, para a sua meditação. Salmos, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 14, do rebanho 64. Livro de Salmos, capítulo 3, para a sua meditação. Agora vamos iniciar o sorteio das 12 ministrações somente no livro de Salmos, onde eu peço que todos vocês meditem somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada, escolhida pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Então meditem aí no número de 1 a 12 para estarem recebendo um capítulo de Salmo no final dessa live. E o primeiro capítulo a ser ministrado do livro de Salmos é o capítulo de número 25. Salmos, capítulo 25, é a nossa primeira ministração. Do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Glórias, aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 25 do livro de Salmos está escrito assim: oração por auxílio divino. Aleluia. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Voltamos aqui ao sorteio de mais um rebanho ímpar de número 35 e rebanho 85. Vamos agora ao sorteio do livro a ser meditado. Salmos, capítulo 133, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 35 e do rebanho 85. Salmos, capítulo 133, para a sua meditação. Salmos, capítulo 134, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 36 e do rebanho 86. Salmos, capítulo 134, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 47 e rebanho 97, estarão meditando no livro de Salmos, capítulo 32, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 47 do rebanho 97, Salmos, capítulo 32, para a sua meditação. Salmos, capítulo 33, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 48 do rebanho 98, Salmos, capítulo 33, para a sua meditação. Sejam muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão chegando agora, não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, para estarem recebendo orações após essa live. E curta a nossa live, dê o seu joinha, para que essa palavra do Senhor Deus chegue ao maior número de pessoas. E assim você estará fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus e recebendo no mínimo 100 vezes mais. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações somente no livro de Salmos. Salmos, capítulo 139, é a nossa próxima ministração.
Salmos capítulo 139, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Glórias e aleluia, louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 139 do livro de Salmos está escrito assim: Deus onisciente e onipotente. Aleluia. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 23 e rebanho 73. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 91, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 23 do rebanho 73. Salmos, capítulo 91, para a sua meditação. Salmos, capítulo 92, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 24 do rebanho 74. Salmos, capítulo 92, para a sua meditação. Agora vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 1 e rebanho de número 51, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 12, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51. Salmos capítulo 12, para a sua meditação. Salmos capítulo 13, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52. Salmos capítulo 13, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente do livro de Salmos, onde você deve escolher o número de 1 a 12 somente no seu pensamento, para no final dessa live receber um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos capítulo 74 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 74, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Por que nos rejeitastes, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora, a todos esses lavores de entalhe, quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão a morada do teu nome. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 74 do livro de Salmos está escrito assim: Lamento por causa da profanação. Aleluia. Abençoados, agora irei apresentar para vocês uma mensagem da minha filha, que também é filha do meu marido, que é o apóstolo e sacerdote desse nosso ministério, pois ela explica com mais detalhes todas as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil.
Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Muitíssimamente, tá dado o recado. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas, onde vocês podem estar assistindo novamente e colocando, pausando o vídeo, anotando os livros e capítulos e estando anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Lembrando a todos vocês que para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco, em algumas redes sociais vocês vão encontrar as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. E vamos continuar agora o sorteio dos 100 rebanhos. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus ou Cristo. Rebanho ímpar sorteado, rebanho ímpar de número 19, rebanho 69. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 43, que é o livro de João, que possui 21 capítulos. Livro de João, capítulo, vamos ver aqui, glórias e aleluia, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso. Livro de João, capítulo 10, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 19 do rebanho 69, livro de João, capítulo 10, para sua meditação. João, capítulo 11, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 20 do rebanho 60, livro de João, capítulo 11, para sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 29 e rebanho 79, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 146, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 29 do rebanho 79, Salmos, capítulo 146, para sua meditação. Salmos, capítulo 147, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 30 do rebanho 80, Salmos, capítulo 147, para sua meditação. Agora vamos dar continuidade ao sorteio das 12 ministrações, somente no livro de Salmos,
onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 35. Salmos capítulo 35 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 35, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Contente, Senhor, com os que Salmos capítulo 35, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 35 do livro de Salmos está escrito assim: castigo dos adversários. Aleluia. Voltamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho ímpar de número 45 e rebanho 95, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 94, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 e do rebanho 95, Salmos capítulo 94, para a sua meditação. Salmos capítulo 95, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46 e do rebanho 96, Salmos capítulo 95, para a sua meditação. Agora vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 37, rebanho 87, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluia. Livro 52 de 1 Tessalonicenses. 5 capítulos possui o livro de 1 Tessalonicenses. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 37, do rebanho 87. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho par 38, do rebanho 88. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações somente do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 73. Salmos capítulo 73, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Glórias, aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 73 do livro de Salmos está escrito assim: o problema da prosperidade dos maus. Aleluia. Voltamos aqui às 12, ao sorteio dos rebanhos ímpares. Rebanho ímpar de número 7 e rebanho 57 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 88, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7, do rebanho 57, Salmos capítulo 88 para a sua meditação. Salmos capítulo 89, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8, do rebanho 58, Salmos capítulo 89 para a sua meditação. Agora voltamos aqui a mais um rebanho
ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 49, rebanho 99, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 20, que é o livro de Provérbios, que possui 31 capítulos. Vamos ver então qual dos 31 capítulos o Espírito Santo de verdade estará escolhendo para a meditação dos rebanhos sorteados. Livro de Provérbios, capítulo 10, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 49 do rebanho 99. Livro de Provérbios, capítulo 10, para sua meditação. Provérbios, capítulo 11, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 50 do rebanho 100. Provérbios, capítulo 11, para sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado, escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento. Salmos, capítulo 104, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 104 do livro de Salmos está escrito assim: louvor ao Deus Criador. Aleluia. Abençoados, irei apresentar para vocês agora uma mensagem muito importante do nosso sacerdote e apóstolo. Estejam ouvindo, atentos e anotando os livros e capítulos e conferindo nas Escrituras Sagradas. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo.
Muitíssimo amém, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, mais uma vez, que essa live fica salva em algumas redes sociais, aqui no @as_sem-ovelhas. Para ofertar e dizimar, em algumas redes sociais você vai encontrar as informações necessárias na descrição da live. Em outras redes sociais vocês vão encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima. Vamos continuar aqui ao sorteio dos 100 rebanhos. Rebanho ímpar sorteado é o rebanho ímpar de número 25 e rebanho 75, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 39, que é o livro de Malaquias. 4 capítulos possui o livro de Malaquias, no qual o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso é o capítulo de número 2. Malaquias, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25 e do rebanho 75. Malaquias, capítulo 2, para a sua meditação. Malaquias, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26 e do rebanho 76. Malaquias, capítulo 3, para a sua meditação. Agora voltamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 31 e rebanho 81, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso no livro de Salmos, capítulo 18, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81. Salmos, capítulo 18, para a sua meditação. Salmos, capítulo 19, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 e do rebanho 82. Salmos, capítulo 19, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 80. Salmos, capítulo 80. Glórias e aleluia. Salmos, capítulo 80, e vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos estão todas numeradas e são apenas introduções, como também do livro de Salmos, pois uma oração dura no mínimo 1 hora. Senhor Jesus, ó Cristo, nosso santíssimo e verdadeiro pastor, em teu nome santíssimo, eu lhe peço a libertação dessas vidas das suas ovelhas que estiverem agora junto conosco nessa live da tua igreja virtual, as_sem ovelhas. Que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, sendo derramado agora sobre o alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma ovelha do Senhor Jesus aqui presente, queimando, destruindo todo o mal e toda a obra do mal que tentar impedir essa vida dela fazer a obra dela para com o Senhor nosso Deus. Que seja destruído todo o mal e toda a obra desse mal, e sejam limpas pelo poder da tua santa palavra, sendo ministrada agora. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor Deus Todo-Poderoso, gratidão, nosso Senhor Jesus o Cristo, por estar presente aqui conosco através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Muitíssima gratidão, e gratidão também por trazer cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Salmos, capítulo 80, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 80 do livro de Salmos está escrito assim: pedindo restaurações. Aleluia. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número
39 e rebanho 89, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 132, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 39, do rebanho 89, Salmos, capítulo 132. Salmos, capítulo 133, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 40, e do rebanho 90, Salmos, capítulo 133, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 33 e rebanho 83, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 27, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 33 e do rebanho 83, Salmos, capítulo 27, para a sua meditação. Salmos, capítulo 28, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 34 do rebanho 84, Salmos, capítulo 28, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, onde você deve meditar somente no seu pensamento, número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Salmo sorteado é o capítulo 121, é a nossa próxima ministração. Salmos, capítulo 21, do 121, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui nesse capítulo 121 do livro de Salmos está escrito assim: Deus, o fiel guarda dos homens. Aleluia. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. O rebanho ímpar de número 5 e rebanho 55 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 124, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55, Salmos, capítulo 124, para a sua meditação. Salmos, capítulo 125, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56, Salmos, capítulo 125, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 17 e rebanho 67, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 41 ao 48, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17 e do rebanho 67, Salmos, capítulo 119, para a sua meditação. Salmos, capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18 e do rebanho 68, Salmos, capítulo 120, para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações somente do livro de Salmos, onde você deve escolher somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos. Salmo sorteado, 119, mas somente o capítulo 121 ao 128. Versículo, perdão, gente. Salmos, capítulo 119, do versículo 121 até o 7º versículo, que está escrito assim: Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou o teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina.
Aleluia. Abençoados, agora irei apresentar para vocês uma mensagem que é uma de nossas mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas, e essa é a mais nova denúncia. Basta você provar uma só dessas 10 afirmações, que é mentira, e anular os livros nessa mensagem para receber 500 milhões de reais em dinheiro. Prestem atenção nos livros e capítulos, estejam anotando e conferindo nas escrituras da Bíblia Sagrada. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24,
e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Tá dado o recado, lembrando a todos vocês que nós estamos aqui para ajuntar as igrejas. Todo aquele que deseja se ajuntar conosco, entre em contato conosco no privado e nós estaremos ajuntando as igrejas, todos praticando verdadeiramente a palavra do Senhor Deus, como está escrito, e servindo ao Senhor Deus, assim como está detalhado em todos esses livros e capítulos citados nessa mensagem, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, em todas essas 10 afirmações que estão escritas na Bíblia Sagrada. Vamos agora ao próximo rebanho ímpar sorteado. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Rebanho ímpar sorteado é o rebanho 3 e rebanho 53, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 17 ao 24, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 e do rebanho 53, Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 e do rebanho 54, Salmos capítulo 121, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 15 e rebanho de número 65, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente versículo 1 a 8, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15 do rebanho 65, Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 122, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16 do rebanho 66, Salmos, capítulo 122, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos. Capítulo 46 é a nossa próxima ministração, onde você deve escolher somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Salmos capítulo 46, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 46 do livro de Salmos está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Vamos agora a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 11 e rebanho de número 61, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de livro 26, que é o livro de Ezequiel. 48 capítulos possui o livro de Ezequiel. Vamos ver qual o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 12. Para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 11 e do rebanho 61, Ezequiel capítulo 12 para a sua meditação. Ezequiel capítulo 13 para quem escolheu ser parte do rebanho par 12 do rebanho 62, Ezequiel capítulo 13 para a sua meditação. Agora voltamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 41 e rebanho 91, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 11, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91, Salmos, capítulo 11, para a sua meditação. Salmos, capítulo 12, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92, Salmos, capítulo 12, para a sua meditação.
Voltamos aqui às 12 ministrações, somente no livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 89. Salmos capítulo 89 é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 89 do livro de Salmos está escrito assim: promessa do reino messiânico a Davi. Aleluia. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 21 e rebanho 71, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 65, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71. Salmos, capítulo 65, para a sua meditação. Salmos, capítulo 66, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 e do rebanho 72. Salmos, capítulo 66, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 9 e o rebanho de número 59, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 33 ao 40, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9, do rebanho 59, Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 123, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60, Salmos, capítulo 123, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações somente do livro de Salmos, onde estarei sorteando agora a 12ª e última ministração dessa live, que é o capítulo de número 86. Salmos, capítulo 86, é a nossa 12ª e última ministração dessa live. Salmos, capítulo 86, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Glórias e aleluia, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 86 do livro de Salmos está escrito assim: súplica e confiança. Aleluia. Vamos ao último rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 27 e rebanho 77, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 57, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 27 e do rebanho 77. Salmos, capítulo 57, para a sua meditação. Salmos, capítulo 58, para quem escolheu ser parte do rebanho par
28 do Rebanho 78, Salmos capítulo 58 para a sua meditação. Agora vamos às 12 ministrações em qual eu pedi a todos vocês que meditassem somente no seu pensamento, o número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para a sua vida. Lembrando que o primeiro livro sorteado, que foi o livro de Ezequiel, capítulo 48, é uma meditação para todos. E para você que pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 1, Salmos capítulo 25 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 10, capítulo 139 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 6, capítulo 74 do livro de Salmos é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 2, capítulo 35 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 4, capítulo 73 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 11, capítulo 104, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 12, capítulo 80 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 3, capítulo 121 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 8, capítulo 119 do livro de Salmos, mas somente o versículo 121 ao 128 do capítulo 119 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 9, capítulo 46 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 5, capítulo 89 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 7, capítulo 86 do livro de Salmos, é a palavra revelada para a sua meditação. E a todos vocês, muita atenção. Você que quer reconhecer e confessar ao Senhor Jesus, ó Cristo, como o seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Escreva aqui abaixo nos comentários a seguinte frase: escreva o seu nome, reconheço e confesso o Senhor Jesus, ó Cristo, como o meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta em sua frente, faça a seguinte leitura no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, em voz alta. Onde está escrito assim, Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, faça essa oração de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Continuando a oração. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, e fale para o Senhor todo o fardo pesado que você esteja carregando, seja na área da família, seja na área espiritual, seja na área empresarial, seja na área profissional, seja na área financeira, na sua saúde, vícios, perdão que você necessita fazer, ou pedir ao Senhor Jesus, ou pedir a alguém, passe para ele, desabafe com ele qual é o seu fardo pesado. E continuando a leitura da oração. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito,
como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. Glórias e aleluias e o meu muitíssimo amém. E volte na próxima live para estar confessando publicamente, para fazer se cumprir em sua vida o livro de Mateus, capítulo 10, onde o nosso Senhor Jesus afirma e fala que todo aquele que confessar ele diante do homem que está na terra, ele também o confessará diante do Pai dele e dos anjos que estão no céu. E todo aquele que negar ele diante do Pai do homem que está na terra, ele também o negará ele diante do Pai dele e dos anjos que estão no céu. Então, faça-se cumprir em sua vida o livro de Mateus, capítulo 10, confessando o Senhor Jesus publicamente. E entre em contato conosco através do privado em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas para estar recebendo as orientações ao qual você deve estar praticando para você estar servindo ao Senhor Deus de corpo, alma, espírito e verdade, verdadeiramente como está escrito nas santas escrituras sagradas da Bíblia Sagrada do Senhor nosso Deus. E lembrando a todos vocês que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, as secretarias de empregos e trabalhos, as oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todas terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que preguem 100% a Bíblia Sagrada do nosso Senhor Deus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui conosco. Sejam muitíssimo abençoados. Aguardo na próxima live. Sejam todos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Gratidão. Até a próxima. Muitíssimo amém.